Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica, este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade, ao longo dos últimos programas, de desfrutar e aprender mais sobre um livro muito especial da Bíblia, o livro de Daniel. Este é o livro que nos aproxima não só do profeta Daniel, não só daquilo que aconteceu com Daniel quando estava em Babilónia e depois, o que continua a acontecer durante a vida dele, mas é um livro muito mais importante porque ele fala do que vai acontecer com a nossa própria vida. Tem profecias que vão desde o tempo de Daniel até aquilo que ainda não conhecemos, até bem mais lá à frente, e temos tido a oportunidade de compreender e conhecer melhor deste tema com um convidado muito especial, com o Paulo Lima. Paulo, obrigada por estares aqui. É um prazer estar aqui. E com a ajuda do Paulo, vamos continuar então a aprofundar e a conhecer mais sobre Daniel. Para isso, começamos como sempre com o sumário. Paulo, qual é o sumário de hoje? Devido à sua fidelidade a Deus, Daniel será lançado na cova dos leões, mas o Deus que Daniel serve também é o Senhor dos leões. Este é o sumário de hoje. Ok, vamos falar de um dos momentos mais marcantes da vida de Daniel, Sim. mas vamos abrir a Bíblia e ver aquilo que a Bíblia nos fala através deste versículo que vai introduzir então o tema de hoje. E este versículo encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 4, que diz: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Este é o grande, podemos dizer que é um versículo que vai introduzir este momento, não é? Vemos aqui a grande introdução, a grande trama da vida de Daniel neste momento. O que é que foi decidido pelo rei Dario quando ele chegou ao trono? Que grande decisão é que ele tomou? Sim, nós estamos a falar do ano 539, o ano que foi onde aconteceu imediatamente a conquista de Babilónia pelos persas. Dario Medo entrou nesse reino e tomou assento na cadeira real. Mas há aqui um problema logo à entrada, é que há o problema da historicidade de Dario, ou seja, quem era Dario Medo? Ok. Os teólogos liberais dizem que, enfim, que o autor que escreveu o livro de Daniel inventou esta personagem, que ela não tem fundamento histórico. Os autores conservadores, os teólogos conservadores, dizem que não, que há duas possibilidades de entender quem era Dario. Há duas grandes hipóteses. Okay. A primeira é que ele seria Gubaru, ou então em grego Gubrias, foi o governador da Síria que estava do lado dos neobabilónicos e que passou para o lado dos persas. Okay. E como recompensa, o rei Ciro nomeou governador. Nós temos essa informação na Crónica de Nabónido, que é um documento cuneiforme que chegou até nós devido às escavações que foram feitas em Babilónia. Ok. Nós também sabemos que este homem recebeu o reino. É o que nos diz Daniel 5,31. Ou seja, ele não conquistou o reino, foi-lhe dado a entronização nesse reino. Isso faz sentido se for um governador a receber o reino da parte de Ciro. Okay. Também sabemos que ele tinha 62 anos. Nós sabemos isso porque Xenofonte, na Ciropédia, uma obra do 5º, 4º século a.C., diz-nos que este Gubaru tinha esta idade. Portanto, esta é uma hipótese, é uma primeira hipótese. Okay. A segunda hipótese é que seja o próprio Ciro. Porquê? Nós sabemos que Ciro tinha ascendência da parte do pai persa e da parte da mãe meda. Portanto, era um filho de um casal misto. Exato. Também era comum naquela altura haver duplos títulos reais. Quando um rei entrava num trono, assumia um título, e se juntasse um outro reinado, um outro reino, recebia um novo título. Isso pode ter acontecido com Ciro. Okay. Além disso, nós sabemos que Ciro tinha 62 anos nesta data, em 539 a.C. E também sabemos que o facto de ele ser chamado filho de Assuero, em Daniel 9.1, não significa que o pai dele se chamasse assim, mas que o pai dele tinha esse título real. E Assuero seria um antigo título real dos reis da Pérsia. Portanto, esta é a segunda hipótese. Eu prefiro a hipótese de Ciro, acho que faz mais sentido. Mas estas duas hipóteses são válidas para identificar quem era Dario o Medo. Agora, o que é que vai acontecer aqui? O que é que foi decidido por Dario? Daniel, que nesta altura tinha 85 anos de idade, já era idoso, foi nomeado como um dos 3 príncipes sob os 120 sátrapas que deviam ajudar o rei a governar o reino. Ele era muito especial para Dario e de tal maneira que Dario tinha um plano de pôr o Daniel à frente de todo o governo, uma espécie de primeiro-ministro, debaixo da sua orientação. Okay. O costume persa era manter os governantes locais a trabalhar no local onde eles tinham estado sempre a servir. Nós sabemos que Daniel tinha servido sob o rei Nabucodonosor como primeiro-ministro. Uhum. Depois, com Belshazzar, houve ali um momento que ele também foi nomeado o 3º governante do reino.
E, portanto, fazia sentido que Dario mantivesse este governante ao seu serviço, porque, além de mais, tinha dado boas provas de governação honesta. Só que esta decisão de Dario não agradou a muita gente. Vai haver inveja, vai haver uma conspiração contra Daniel, e as razões são três. É que, primeiro, Daniel era um judeu, era um deportado da Judeia. Exato. Isso não era bem visto na altura. Depois, o segundo facto era que ele era um ex-primeiro-ministro de Babilónia, o que também não agradava a muitos medos e a muitos persas que queriam ocupar o seu lugar. E a terceira razão é que ele, ao ser nomeado um dos três principais príncipes do governo de Babilónia sob Dario, e ao ser considerado, haver o plano da parte de Dario de o pôr como primeiro governante auxiliar, eu iria tirar o lugar a alguns medos ou a alguns persas, e portanto isso não era agradável para ninguém. Exato, então estavam todos com vontade de pô-lo de fora, porque ele... Sim. Então isto vai levar a que Dario, quando chega, tome uma decisão. Sim. E que decisão é essa? É assim, havia uma situação muito interessante naquela altura em relação aos deuses mesopotâmicos. Nabónidos, que tinha sido o último rei de Babilónia, do Império Neo-Babilónico, tinha mandado reunir todos os deuses, todas as estátuas dos deuses de todas as cidades da Mesopotâmia, na cidade de Babilónia, para dessa maneira ter o auxílio dos deuses contra a ameaça persa. Claro que nós sabemos que isso não resultou, mas havia um problema, era que agora havia uma grande confusão. Todos os deuses, todas as estátuas dos deuses da Mesopotâmia estavam em Babilónia. Exato. Então, para resolver este problema, houve talvez a ideia de implementar um decreto que dizia que durante os próximos 30 dias nenhum ser humano poderia pedir alguma coisa a um deus ou a um homem que não ao rei Dario, o rei que estava a governar a cidade de Babilónia e toda aquela área do Império Medo-Persa. Então, nós sabemos que este decreto tinha a força de lei, era a segunda lei dos medos e dos persas, ou seja, era uma lei imutável. Havia uma tradição jurídica persa que dizia que as leis que eram promulgadas não podiam ser alteradas, seja qual fossem as razões. Nós sabemos isso, por exemplo, o livro de Esther diz-nos isto no primeiro capítulo, Exato. no versículo 19, e sabemos isso também através de um autor clássico, Diodoro Sículo, que escreveu uma obra chamada Biblioteca Histórica, no primeiro século antes de Cristo, e ele diz lá claramente, conta uma história, ele diz que havia um indivíduo que foi condenado à morte por um crime que ele não tinha cometido, e quando descobriu que ele era inocente, ainda assim ele teve que ser executado, porque a lei dos medos e dos persas era inalterável, e portanto o que tinha sido decidido uma vez em forma de lei tinha que ser realizado. Portanto, é este o contexto do decreto promulgado pelo rei Dario. Aqui o que vai acontecer é que a vida de oração de Daniel vai aparecer como o ponto fraco. Exato. Dele. Fraco entre aspas. Fraco na visão dos outros, como que olhavam para Daniel, não é? Eles sabiam que não podiam arranjar nada contra Daniel, porque Daniel era absolutamente honesto nos seus negócios, na sua liderança no governo, e portanto eles vão encontrar um ponto fraco na religião de Daniel. E qual é o ponto fraco? Eles sabiam que Daniel tinha uma vida de oração fixa e firme, e portanto eles vão fazer com que Daniel caia numa armadilha. E a armadilha é, eles sabiam que Daniel iria continuar a orar ao seu Deus, ao Deus de Israel, e estava proibido devido ao decreto que Dario tinha promulgado. Portanto, nós podemos aqui honrar Daniel e dizer que a fé dele e a coragem dele é realmente muito, muito grande, porque ele vai continuar a orar 3 vezes ao dia, como o rei Davi indicava no Salmo 55. Ele vai continuar a orar virado para Jerusalém, como era indicado desde o tempo de Salomão em 1 Reis 8, em que Salomão, quando inaugurou o templo de Jerusalém, disse: Senhor, se alguém estiver fora da cidade, mas quiser orar para ti, ore e orar em direção a esta cidade e a este templo, que tu possas ouvir a oração. Daniel fazia isso, ele tinha um aposento no seu quarto, onde ele tinha uma janela virada para Jerusalém, para a direção do compasso da bússola, onde ficava Jerusalém, e ele orava nessa direção. E ele vai ser espiado. Vai ser espiado e vão perceber o que é que ele está a fazer contra o decreto que o rei tinha promulgado. E aqui nós vemos outra coisa muito interessante, é que nós vemos a lealdade de Daniel para com o rei era absoluta, era o mais leal possível ao governo e ao rei que o tinha nomeado, mas a lealdade de Daniel para com o Deus do céu era superior de longe. E ele vai se manter leal à adoração do seu Deus contra a lei que o rei tinha, entretanto, promulgado. Então vai haver um problema. O que é que vai acontecer a Daniel? Sim, o que é que vai acontecer a Daniel? Vai haver uma acusação contra Daniel.
as pessoas que tinham engendrado toda esta cabala, toda esta armadilha, vão se apresentar ao rei, vão dizer ao rei que Daniel respeitou o decreto, que dizia que não se podia orar a nenhum Deus ou pedir a nada a nenhum homem a não ser ao rei. O rei vai perceber que havia ali uma armadilha contra Daniel, vai fazer todo o possível para tentar salvar Daniel, não o levar ao castigo que era a cova dos leões, mas há a lei dos medos e dos persas. Exatamente. E a lei dos medos e dos persas, como eu já expliquei, dizia que uma vez tomada uma decisão pelo governo real, essa decisão era absolutamente inalterável. Então o rei vai ter que desistir, quando chega ao fim do dia ele vê que não consegue fazer nada, e vai enviar então Daniel para a cova dos leões. É muito interessante saber onde é que ficaria esta cova dos leões em Babilónia. Possivelmente ficaria junto, pelo menos alguns autores acham que sim, junto dos Jardins Suspensos. Os Jardins Suspensos eram uma montanha artificial feita pelo rei Nabucodonosor para agradar a sua mulher, que era de origem medo-persa. Ela estava habituada a um país montanhoso, luxuriante, com muita vegetação, muitas árvores. Na Babilónia isso não existia. Então o rei mandou fazer estes jardins suspensos para que a sua mulher matasse as saudades da sua terra. E junto aos jardins suspensos havia provavelmente um sítio que seria o zoo real, onde o rei teria os seus animais de estimação, e aí seria a cova dos leões. E foi aí que Deus permitiu que Dario ordenasse que Daniel fosse colocado aí. Essa cova foi aberta, seria como o próprio nome diz, uma cova com uma entrada por cima. Daniel foi introduzido aí na cova por cima, a entrada, a pedra que tapava a cova foi selada com o anel do rei para impedir que alguém tentasse interferir ou salvá-lo ou prejudicá-lo. Exatamente. Ou ainda prejudicá-lo mais. Foi selada com o selo do rei, com o selo dos seus maiores, e depois Dario foi-se embora e o texto diz que ele passou a noite toda sem dormir e sem comer. No dia seguinte, Dario vai à procura de Daniel na cova e pergunta: será que o teu Deus te pode ter protegido? E Daniel vai dizer que sim, que o anjo de Deus o protegeu dos leões e que nada de mal lhe aconteceu. É muito parecido com o que aconteceu com os 3 hebreus na fornalha. Exato. Em que também há um semelhante ao Filho de Deus, ao Filho dos Deuses, que vai estar presente e vai salvar aqueles 3 jovens. Aqui na cova dos leões nós não sabemos se havia realmente alguém, se houve uma manifestação física do Filho de Deus, de um anjo de Deus junto de Daniel, mas Daniel vai atribuir a sua salvação ao anjo do Senhor que o protegeu. E depois é interessante ver que Dario, em resultado disto, vai condenar à mesma pena de morte, sendo atirados na cova dos leões, os acusadores de Daniel. Agora, aqui se discute, mas eram todos os 120 sátrapas que estavam envolvidos na... Exato, aqueles leões tiveram comida por muito tempo. Será que eram? Há quem diga que não, que seriam apenas um grupo restrito que teria levado a acusação diante do rei e, portanto, teriam sido esses a serem castigados. É interessante ver que isto era um costume persa, haver a execução do condenado e da sua família. E porquê? Para evitar qualquer vingança contra o rei ou contra o governo do rei posteriormente. Por isso, é uma coisa que é muito aterradora para nós hoje pensar que as famílias, portanto, as mulheres, os filhos daqueles homens foram também condenados à morte na cova dos leões, mas realmente esse era o costume persa. Heródoto, no livro Histórias, que foi escrito no século V a.C., narra umas histórias, contam uns casos em que isso aconteceu exatamente. E Fábio Josefo, que é um historiador judeu do primeiro século, diz-nos, no seu livro Antiguidades Judaicas, que aqueles acusadores tinham dito: os leões não estavam com fome, por isso é que não comeram. Não comeram, não é? Alguém fez alguma coisa para os leões não comerem Daniel. E a prova que eles estavam com bastante fome é que quando os acusadores foram lá avançados, os leões apoderaram-se deles e mataram-nos quase instantaneamente. Exato. Portanto, depois disto, há um decreto da parte de Dario em que ele vai dizer, um decreto que é proclamado em todo o reino de Babilónia, a favor do Deus Daniel, em que Dario engrandece o nome do Deus de Daniel e diz que é um Deus que realmente age a favor dos seus seguidores, embora Dario não fosse, como se calcula, um adorador do Deus de Israel. Ele era um adorador da Ahura Mazda, que era o senhor da sabedoria, é isso que o termo em persa antigo quer dizer, e esse senhor sabedoria era o Deus criador que os persas adoravam. Os persas eram seguidores de Zoroastro, ou de Zaratrusta, um profeta da Pérsia Antiga, que tinha instituído uma nova religião, e era essa religião que eles seguiam. No entanto, apesar disso, Dario vai reconhecer que o Deus Daniel é um Deus poderoso e vai emitir um decreto
para que ele seja honrado no seu império. É mais uma vez, Daniel, como da mesma forma que aconteceu com Nabucodonosor, vemos que através das suas ações e da sua fidelidade, que depois Deus vai ser reconhecido. Exatamente. E por estes homens, por estes, como da mesma forma que foi por Nabucodonosor, agora Dario também reconhece o Deus verdadeiro. Quando nós lemos, quando vemos esta história, quando vemos Deus agir, o que é que nós aprendemos com isto? Quer dizer, podemos aprender o seguinte, é interessante ver, nós vemos que no início, logo no primeiro capítulo, Daniel toma uma posição forte para não se contaminar com a comida da mesa do rei, e desde muito jovem ele está habituado a tomar decisões segundo os seus princípios religiosos, defendendo a sua fé e a sua crença no Deus de Israel. Ele fez isso na sua juventude e vai fazer isso na sua velhice. Como eu disse, ele estava agora com 85 anos. No entanto, apesar de estar já idoso, ele não vai deixar de defender aquilo que acredita e de viver segundo os princípios em que ele acredita. Isso é algo que nós podemos aprender com ele. Depois, nós também aprendemos que um homem firme em Deus pode manter-se o mesmo na hora da provação como na hora da prosperidade. Quando Daniel prosperou, ele tinha a bênção de Deus e era fiel a Deus. Na hora da adversidade, ele continua fiel a Deus e continua a ter a bênção de Deus. E nós aprendemos isso claramente neste episódio. Depois também nós aprendemos que quando há um conflito possível entre a lei divina e a lei humana, nós devemos seguir a lei divina. Sermos obedientes ao Deus do céu, sermos fiéis ao Deus de Israel, que é também o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo. E isso é a outra lição que nós podemos aprender. E a última lição que eu acho que nós podemos retirar daqui, com esta experiência de Daniel, é que nós devemos ser como Daniel, e se formos como ele, contaremos com a bênção divina. Deus estará ao nosso lado, ajudando-nos nas covas dos leões que teremos eventualmente que enfrentar. Eu acho que estas são as lições que nós podemos retirar deste episódio da história de Daniel. Obrigada porque nos esclareceste, porque nos ensinaste como é que podemos aprender fazendo. E acredito podemos fazer como Daniel fez e confiar da forma que Daniel fez. Obrigada por nos ajudares, porque nos esclareceste e nos ensinaste mais desta história, deste momento da vida de Daniel e que tanto como ele foi importante para nós. Mas nós vamos encontrar-nos mais vezes para continuarmos a aprofundar e a conhecer mais de Daniel. Obrigada pela tua ajuda e porque hoje nos trouxeste este tema. Não sei se queres dizer uma última mensagem, se tivesse de dizer em 30 segundos uma última mensagem como conclusão deste tema, o que é que tu nos dizias? Vamos ser como Daniel. Então, com esta conclusão terminamos o programa de hoje. Acredito que gostou de conhecer todos estes pequenos, grandes factos da história relacionados com este momento da vida deste homem que a Bíblia nos apresenta, mas acredito que quer conhecer mais sobre Daniel, quer conhecer mais sobre este tema e mais. Eu prometo-lhe que já no próximo programa nós vamos ter a oportunidade de começar a conhecer mais sobre nós mesmos, porque vamos começar a aprofundar a profecia e conhecer as profecias que o Senhor tem preparado para nós. Quer conhecer mais? Então é muito fácil. É só juntar-se a nós já no próximo programa. Mas antes de terminar, quero só dizer, já estamos um bocadinho para a frente no livro de Daniel, já vamos no capítulo 6, perdeu aquilo que foi dito nos outros capítulos anteriores, não sabe como encontrar? É muito fácil. Pode ir à página do Facebook, na RCS, na página do Facebook da Rádio RCS, ou pode fazê-lo também através da página da Novo Tempo, em novotempo.pt, vai lá encontrar os nossos programas já gravados, não só deste tema, como outros temas que já tivemos a oportunidade de debater, conhecer e aprofundar, e desta forma pode ver, pode partilhar com os seus amigos e podemos partilhar o conhecimento da Palavra de Deus. Queremos continuar a desenvolver o conhecimento de Deus, queremos continuar juntos a explorar a Bíblia e a retirar dela os ensinos que o Senhor tem para nós. Queremos contar consigo nesta aventura de conhecer o nosso Deus, queremos contar consigo nesta experiência de seguir este Deus verdadeiro, queremos poder conhecer mais da Palavra de Deus e da história de Daniel já no próximo programa. Encontramos-nos até lá.